Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre a marca da besta. Apocalipse, capítulo 13. Por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta. Enquanto você localiza aí o versículo, quero falar que estou muito feliz por todos vocês que são inscritos, que sempre deixam seu like, compartilham com todos os seus amigos e familiares para que todos juntos possamos pregar a mensagem do Evangelho também. Fico muito feliz pelos comentários que muitas pessoas deixam, né? Minha amiga Vitória, Antônio, Bruna, Joseildo, enfim, todos que sempre deixam ali um comentário. Eu fico muito feliz pelo apoio de vocês, pois existem muitas perseguições, porém, essas pessoas que estão sempre me apoiando lá, deixando seu comentário, seu like, falam comigo pelas redes sociais, é o que me motiva, além de o chamado maior que tenho, que é pregar o Evangelho. Meus queridos, esse tema é um tema muito polêmico, até meu amigo e meu irmão Ronaldo, ele vai gostar de ver esse vídeo. Ele sempre perguntou para mim quando eu iria fazer um vídeo falando sobre Apocalipse, capítulo 3. Então, Ronaldo, como já debatemos muito sobre o Apocalipse, aí está essa breve reflexão, não digo estudo, porque demandaria muito tempo e as pessoas têm uma vida corrida, mas irei trazer aqui uma reflexão. Capítulo 13, irei ler o versículo 16, 17 e 18, que diz: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Meus amados irmãos, quando olhamos aqui no versículo 16 e 17, observamos que o anticristo ele procurará obter um controle econômico do mundo. Está escrito no texto. Então todo mundo será obrigado a adorá-lo e a receber esse sinal. Mas, para você ter uma compreensão, para entendermos um pouco mais desse assunto, é necessário ter um conhecimento de gematria. O que seria gematria, irmão Paulo César? É um método hermenêutico a qual da análise de palavras bíblicas somente em hebraico. E em hebraico, o interessante é que é atribuído um valor a um número, ao numérico, né? Atribuir um valor numérico, me perdoe, a cada letra. O interessante é que o número 6 está vinculado ao homem. Foi criado no sexto dia, o número 6 também é mencionado na Bíblia aproximadamente 199 vezes. Existem algumas interpretações escatológicas do livro do Apocalipse. Eu tenho aqui diversos vídeos falando sobre o Apocalipse. O mais recente foi os 144 mil. Te convido a assistir lá no canal todos os vídeos relacionados ao Apocalipse, que irá te ajudar a ter uma compreensão melhor. Existe a interpretação historicista, que é onde fala dos fatos históricos e eventos, a preterista do passado e a futurista, que ainda vai acontecer. Então veja que interessante. O que seria a marca da besta? Vamos lá. Observamos que ela esteja vinculada ao sistema do código de barra, a observância do falso sábado e também a do chip. O interessante é que essa observância do falso sábado é para quem guarda o domingo. Alguns dizem que a marca da besta é quem guarda o domingo. Outros dizem que vai ser o chip. Outros dizem que está vinculado ao sistema de código de barra. São algumas suposições que as pessoas fazem. Vamos lá, o que significa marca? Marca é um sinal que serve para que se reconheça algo ou alguém. Naquela época era muito comum nos animais e também nos escravos. Também é um termo como uma referência que determina uma marca de uma empresa, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a Sadia, ou a Rede Globo de televisão, o SBT, tem a logomarca, enfim, muitas empresas aqui, falei esses nomes aqui por falar, entendam-me pelo amor de Deus. E já a besta, que é a marca da besta, besta em profecia é animal, rei ou reino, pois animal em profecia significa rei ou reino. Você pode ler depois Daniel, capítulo 7, versículo 17 e 23, pois nem todas as palavras que estão no livro profético se entendem como lei se interpreta. No caso de animal, besta é animal, e animal significa rei ou reino. E vimos aqui duas bestas no capítulo 13 do Apocalipse. A primeira besta do versículo 1, ela significa o último governo mundial da história. Já a segunda besta do versículo 11 é o falso profeta, que ele vai ajudar a primeira besta a preparar o mundo para adorá-lo
adorar o anticristo. Melhor falando, fica aqui algumas anotações, meus irmãos, para não esquecer. Então veja só, então a besta é simplesmente, eu creio que vai ser um sistema de controle social, no que se refere a compras, a vendas, a mídias, especialmente nos dias de hoje, ao aplicativo. O interessante é que quando as pessoas falam sobre o chip, quando estava lendo aqui na versão atualizada da Bíblia, fala que vai ser sob. A marca da besta vai ser sob. Ou seja, o que é sob? Embaixo de. Não sobre, melhor falando. Sobre. Aí veja, a palavra sobre é uma preposição utilizada como sinônimo que significa o quê? Em cima de. Já sob, embaixo de. Então, se fosse sob, poderíamos dizer que seria o chip. Por quê? Porque seria embaixo. Mas como diz o texto que é sobre, em cima. Veja que interessante. Alguns me perguntam, pode ser uma tatuagem? Talvez. O interessante é que também pode ser humano em contraste com divino. Ou seja, não podemos ter certeza sobre o que significa isso. É um enigma. Existem conjecturas. Existem várias vertentes teológicas que têm a sua interpretação, mas a Bíblia está com a verdade que ainda não temos o seu significado claro nos dias de hoje. Então não podemos afirmar o que significa a marca da besta. Agora veja, observamos que o inimigo de nossas almas, ele trabalha com a mentira, conforme diz em João 8,44, que ele é o pai da mentira, e também com o engano, como diz 2 Coríntios 11,3, que ele é astuto, tem a capacidade de enganar. Então, como existe uma trindade divina, que é Pai, Filho e Espírito Santo, também existe a trindade satânica. Veja, o dragão tipifica Deus, a besta tipifica Jesus e o falso profeta tipifica o Espírito Santo. Tipifica o quê? Que eu quero falar. Ou seja, a imitação. Colocam o dragão como se fosse Deus, colocam a besta como se fosse Jesus, que não é, e colocam o falso profeta como fosse o Espírito Santo, que também não é. Lê o texto para você ver, que você vai entender onde eu quero chegar. E o número 666, ele representa também, podemos falar assim, a trindade humana imitando a trindade divina. Veja que interessante. Alguém até pode perguntar, então quem pôr a marca da besta vai ser salvo ainda? É uma pergunta que eu escuto quase que todos os dias, quando eu converso com alguém pessoalmente que entra nesse assunto, é quase todo dia. As pessoas falam comigo sobre esse assunto. Se não falar hoje, mas amanhã falo depois de amanhã, quase todo dia. Mas toda semana, mais de uma vez, eu escuto alguém perguntar. Então vamos ver algumas consequências. Eu não vou citar aqui o texto total, só a referência, para não tomar muito tempo, porque esse assunto é muito complexo. Estou trazendo apenas uma reflexão, é muito mais profundo que isso. Então veja, em Apocalipse, capítulo 14, do versículo 9 ao 11, observamos que vão sofrer julgamentos divinos, serão atormentados para todo sempre. Quando abrimos a Bíblia em Apocalipse, capítulo 16, versículo 2, fala de uma chaga má e maligna, para quem tem um sinal. E agora, quem não colocar? Isso aqui são as consequências de quem colocar. E quem não colocar essa marca, veja o que é que vai acontecer. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Participarão do reinado milenar de Cristo, serão revestidos de autoridade, terão paz, segurança, prosperidade e justiça. Então, repito, a marca da besta, o seu significado não está claro em nossos dias, nos dias atuais. Porém, falei aqui um pouco das interpretações que existem e falei um pouco da minha visão acerca do livro do Apocalipse, mas que possamos orar a Deus, que eu creio que no tempo exato saberemos todas as coisas, porque Deus não é um Deus de confusão, e sim Deus de paz. Amém? Então que Deus vos ajude e que Deus vos abençoe.